De volta com o Bom Dia Rio Branco, aqui o secretário de Segurança Emilson Farias, delegado de carreira da Polícia Civil. Eu fiz uma pergunta se a Polícia Civil é profissional, porque eu sempre faço essa comparação da Polícia Civil há 20 anos, há 15 anos e a Polícia Civil de hoje. E eu observo essa evolução, essa profissionalização. É isso mesmo, doutor? Eu acho que houve um processo de amadurecimento, de fortalecimento das instituições. Eu acho que as instituições na área da segurança pública, elas têm amadurecido e se fortalecido. Os últimos governos têm feito isso. Então, nós temos tido inúmeros procedimentos que fazem com que as instituições venham se fortalecendo. E o maior patrimônio das instituições são as pessoas cada vez mais qualificadas, as pessoas cada vez mais preparadas para enfrentar a violência e a criminalidade. Isso faz com que a gente apresente resultados como esse caso aí, de extrema complexidade, de muita dificuldade de elucidação, a gente resolva na menor volta do ponteiro dentro de 48 horas. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Em qualquer lugar do Brasil é muito difícil a gente ver resolução dessa natureza com essa rapidez. Doutor Emilson, tem uma coisa que eu também tenho observado, a gente não vê notícia nenhuma de que há uma corrupção na delegacia, no policial civil, na própria polícia militar, houve corrupção, essas coisas, não se tem notícia como a gente vê nas polícias, por exemplo, de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, fantástico, o BOP, né? 21 policiais militares ontem, ou 22, foram afastados do BOP, que é a polícia de elite do Rio de Janeiro, envolvida naquele caso do Amarildo, né? Ali na UPP. Isso é uma situação... A gente não vê no Acre notícia, não, um delegado fez isso, um policial civil e tal, pegou propina, não tem essas histórias, né? Na verdade, tem casos em que a gente ouve falar, eu tenho mesmo um amigo que veio descendo aí de um estado da Federação do Sul e do Sudeste, e aí, enfim, relatou algumas situações que ocorria lá, e comentou comigo uma situação, eu falei, olha, se você fizer isso aqui para um policial se oferecer, você está preso em flagrante imediatamente. Na mesma hora? Na mesma hora. Então, o que a gente tem observado... Já teve caso de flagrante, já teve, né? O ano passado? Mais de um. Mais de um caso de flagrante. Oferecer dinheiro para o delegado. Foi preso em flagrante, na rua já com a Polícia Militar também já houve. Sim. Então, essa é uma marca das nossas polícias. Então, o que a gente observa é esse profissionalismo, essa seriedade, esse comprometimento com a causa da segurança pública. Eu sempre digo, na segurança pública você tem que dormir e acordar pensando ela. Isso é causa de vida. Quem vive carreira, quem vive segurança pública e é de carreira, respira segurança pública 24 horas, tem amor, tem paixão. E quando a gente faz apaixonado, com amor, a gente tem cuidado com o que a gente faz e toma cuidado com a população, que é quem a gente tem que estar protegendo todos os dias. O índice de elucidação da Polícia Civil do Acre, da Polícia Especializada, dos peritos criminais, de uma maneira geral, da Polícia Civil no Acre, qual é o índice? Olha, se a gente levar em consideração... E a comparação com outros estados? Crimes contra a vida, nós temos hoje no estado do Acre entre 80% a 90%. Isso varia muito, dependendo do mês, dependendo da situação. Mas a média é que a gente tem aí em 87% o crime de elucidação de crimes contra a vida. Só para dar um exemplo comparativo, a gente tem que ter sempre referências. O resto do Brasil, os outros estados da federação, a média nós temos uma média de 10% de homicídios são elucidados. 10% de homicídios... 90% não são elucidados. Então, a grande maioria não é elucidado. No caso de latrocínio, por exemplo, que a gente acabou de ver um caso, nós temos todos os latrocínios elucidados no estado do Acre. Todos? 100%? Todos. Nós não temos nenhum latrocínio por elucidar no estado do Acre. Isso é graças a esse profissionalismo, essa seriedade das polícias. Existe sempre uma integração que é a matriz angular da nossa política, uma diretriz, uma orientação do nosso governador, que a gente tenha como pedra fundamental a integração das polícias, a integração do sistema de segurança pública, a integração do sistema de justiça criminal, a busca da conversa com o Ministério Público, a busca da conversa com a Polícia Federal, que vai para além da esfera. A parceria com a Polícia Federal teve um resultado agora, né? Tem tido resultado. Nós temos recentemente uma operação conjunta Polícia Civil, Polícia Federal, o apoio da Polícia Militar recentemente numa operação da Polícia Federal. Isso é situações que a gente não via há pouco tempo. Então, essa proximidade, essa integração, isso quem ganha é a sociedade. Os resultados, eles têm aparecido, mas o resultado não basta só ser numérico. Eu tenho dito isso. Nós temos uma redução de 21% no que diz respeito ao homicídio, se comparado ao ano passado, nesses primeiros 5 meses. Vamos fechar o semestre, daqui a pouco nós estamos fazendo o balanço para trazer os dados estatísticos.
nós temos uma redução de 12,7% no que diz respeito a roubo. Mas isso só não é o suficiente. Quando a gente vê uma mulher dessa chorando, é claro que tudo isso escorre entre os dedos. Nada desses números não representa nada desses números se a gente não for capaz de promover, junto com isso, uma prevenção mais forte. Nessa proximidade com a população, é necessário que a gente busque essa prevenção. Você colocou muito bem. É muito necessário que a gente tenha outros atores envolvidos. Essa senhora, que é viúva hoje, ela fez um apelo para a sociedade. Ajudem, colaborem, denunciem, tragam informações para a polícia. A gente observa, Aster, em algumas situações específicas, que nós temos, infelizmente, crianças de 10 anos fazendo uso de entorpecente. Isso não é uma ação de natureza policial. Não é única e exclusivamente de natureza policial, é uma ação que perpassa, que vai para além, que busca a família, que busca a igreja, que busca a sociedade civil organizada. É uma situação de uma criança no uso de entorpecente que a polícia pode tirar o traficante, mas certamente surgirá outro traficante para poder cooptar aquela criança. E a criança certamente tem um futuro absolutamente comprometido. Então é nesse sentido que nós temos que buscar e promover o envolvimento de todos, para que a gente promova e busque as causas da violência. Quando a gente diz que a gente tem uma parceria com a UFAC relacionado à criação do núcleo de estudo e de pesquisa relacionada à violência e criminalidade, é para dizer isso. Nós tivemos recentemente uma ação forte, contundente no bairro Taquari. Fechamos o bairro em todas as saídas, em todas as entradas, colocamos um helicóptero em cima, entramos com cachorro, entramos com polícia militar, com polícia civil, tiramos 17 pessoas, traficantes pesados de circulação da área. Continuamos posteriormente com polícia comunitária, que esse é o segundo momento, dentro do bairro, mas nós precisamos saber as causas. E quando a gente sai do empírico e busca a ciência, jogando à luz a buscar a causa de violência e criminalidade, a gente começa a dizer o seguinte: ali a causa é porque um pai sai muito cedo de casa, ali a causa é porque nós temos a separação e desagregação familiar muito cedo, ali a causa, e isso são profissionais de segurança pública, 40, que vão estar ao final do curso apresentando um trabalho de uma monografia, um trabalho técnico, científico, apontando as causas para que a gente possa atuar também nas causas. E esse é outro lado da corda, é a outra ponta da corda, porque essas crianças que são usuários de entorpecente certamente têm um futuro comprometido. A gente tem que buscar a causa. Então, nem sempre a ação é única e exclusivamente de natureza policial, por isso que a gente precisa avançar e aprofundar o olhar. Doutor Emilson, em relação ao presídio, a situação que ocorreu com o agente penitenciário, aquele assassinato, né, foi desvendado inclusive, né, a polícia foi buscar longe, né? Isso. Nós fomos buscar, era uma situação específica, e a gente vê corriqueiramente, diuturnamente, sendo veiculado situações em que é colocado em que o PCC, o bonde, essa organização, aquela organização. Ora, a pergunta é: qual local e qual presídio no Brasil que não existe pessoas que são cooptadas pelo crime organizado? Qual presídio do Brasil que isso não ocorre? Em todos os do Brasil isso ocorre. O que a gente precisa nos perguntar, né? O que a gente precisa nos perguntar aqui no Acre é: aqui no Acre é suficientemente organizado a ponto de ordenar execução, a ponto de ordenar a entrada em delegacia, a queima de ônibus, a entrada em batalhões da Polícia Militar? Não, em 2012 nós tiramos 27 de uma organização criminosa aqui, você acompanhou isso, a imprensa acompanhou, tiramos 27 do estado do Acre, 27 foram tirados daqui. Nada impede que daqui a pouco a gente passe a tirar mais, outros que queiram se organizar com relação a isso. Agora, a gente não pode de maneira nenhuma dizer: não existe telefonema, não existe alguém que conversou de outra unidade onde é mais organizado com alguém daqui. É claro que isso existe. É óbvio que essas situações existem. O grau de organização é que não se instala e não se cria, vamos dizer assim, porque a gente está sempre muito atento, fazendo as mudanças necessárias, fazendo a retirada necessária, fazendo as prisões necessárias. Aqui no estado do Acre a gente vê isso. Em Fortaleza, só para a gente dar um exemplo, a gente vê situações absolutamente fora da normalidade. Em São Paulo, a gente vê delegacias invadidas, a gente vê batalhões invadidos. Em Santa Catarina, que
temos o Sul Maravilha, nós tivemos aquela situação específica que ocorreu lá de ônibus atacado, de polícia, uma loucura, uma guerra. Aqui no estado do Acre, nós não temos uma situação como essa. Isso faz com que a gente baixe a guarda? Não. Muito pelo contrário, nós temos que estar monitorando alerta, né? Toda hora, todo dia. Não existe situação em que a gente não esteja atento. Não existe momento, às vezes passa imperceptível, mas tem situações que a gente faz uma mudança aqui, uma mudança ali, tira alguém de um local, tira alguém do outro. Ser ameaçado, eu já fui ameaçado quantas vezes? Quantas vezes eu não já fui ameaçado no exercício da profissão de segurança pública? Para nós é absolutamente natural. O profissional de segurança pública é absolutamente natural ele ser ameaçado, ele trabalha com isso, é o dia a dia dele, é a vida dele. Tem que lidar com isso. Ora. Né? Doutor Emilson, eu vou para o intervalo começar, daqui a pouco eu volto, porque eu quero saber, a gente sabe que nós vivemos uma crise econômica, né, no Brasil, e que o custeio da máquina pública está suado, está difícil. A segurança pública é prioridade de qualquer lugar. Como é que o senhor está fazendo? Qual é a mágica que o senhor está fazendo para que essa crise não afete o desempenho do aparelho de segurança pública? Depois do intervalo, já. Ação Eventos apresenta Rock em Ação, com Nando Reis e os Infernais, cantando os seus grandes sucessos. 26 de junho, 23 horas, na Maison Borges, em Rio Branco. Pós-show, Banda Oslo. O melhor do rock nacional, com Nando Reis e os Infernais. Garanta já o seu ingresso solidário na Singer Confecções. Informações 32239126. Apoio Cultural Acre Solidário e Fundação Aldeia de Comunicação. Patrocínio Skol. Realização e promoção Ação Eventos.